Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de maio e estamos aqui em mais uma edição do nosso Diário da Covid-19. Antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer a quem já está inscrito no meu canal e quem ainda não se inscreveu, se você porventura está conhecendo agora esse canal e puder se inscrever, eu agradeço muito. E já convido não só você a se inscrever, mas como também outras pessoas em que você possa compartilhar esses nossos vídeos, se você achasse interessante. Acho que sim. E vamos torcer para que você goste. Eu queria aqui, meus amigos, antes de eu entrar diretamente no assunto principal de hoje, do programa de hoje, eu gostaria de, sem querer ser cansativo, tecer mais alguns comentários sobre o que eu falei ontem. O que eu falei no nosso programa de ontem sobre a nossa secretária de Cultura, a Regina Duarte, e o comportamento dela errático diante aí dessa pandemia. Eu não sei se vocês perceberam, né, mas ou já foi noticiado, já está sendo bem noticiado, muitos já estão sabendo. Ontem, no programa da CNN, a secretária foi entrevistada, porém ela não concluiu a entrevista. Ela encerrou no meio da sua entrevista porque deu um chilique. Segundo ela, foi expressão dela. Ela deu um chilique ao ser confrontada com o vídeo da atriz Maite Proença, reivindicando aí as diversas inquietações, as diversas incomodações da classe artística, a qual naturalmente a Regina Duarte faz parte, uma vez que durante 50 anos foi contratada da Rede Globo. Então a Regina Duarte dispensa apresentações enquanto a grande artista que ficou conhecida nacionalmente, a namoradinha do Brasil. Porém, o que chama atenção é o seu comportamento enquanto secretária. O seu comportamento não enquanto artista, mas o seu comportamento enquanto gestora, enquanto integrante de um cargo público, enquanto uma agente política. Isso mesmo, um agente público, agente política. A dona Regina ontem fez uma das entrevistas mais vergonhosas que se tem notícia na história da televisão brasileira. Nós sabemos que a CNN é um canal novo, um canal que ingressou recentemente, né? Tenta reproduzir o formato da sua congênere, da sua matriz norte-americana, mas a gente tem que respeitar principalmente a condução do programa e o grau de profissionalismo dos seus jornalistas. Então, não tem como a Regina Duarte ela argumentar que ela não seria avisada de que o jornalista que estava com ela, o jovem jornalista que estava com ela, seria o seu único entrevistador. Até porque há incursões de uma bancada de jornalistas que ficam numa bancada, como em qualquer jornal, o Jornal Nacional funciona assim, na Record também funciona da mesma forma, na Band, no SBT, enfim, é um formato já adotado nos jornalísticos de várias emissoras durante anos. Então não teria como ela não saber, não ter sido informada, ter sido pega de surpresa, ou pelo vídeo da Maite Proença, ou mesmo pelas interrupções ou perguntas do jornalista da bancada. Então a Regina Duarte ela se comportou de forma prepotente, autoritária, arrogante. E eu aqui me dirijo especialmente à dona Regina Duarte, que eu tenho certeza que não vai ver meu canal. Mas se porventura ela visse, eu faria a seguinte crítica. Dona Regina Duarte, a senhora vai me desculpando, mas a sua conduta foi abjeta. Ela foi horrorosa. E não foi só horrorosa pela forma mal-humorada e mal-educada com que a senhora interrompeu essa entrevista, mas principalmente pela falta de sensibilidade, pela falta de sensibilidade, pela falta de tino, pelo verdadeiro descaso com os milhares de pessoas que aqui no Brasil estão morrendo por conta da coronavírus, principalmente pessoas do seu segmento, artistas. A dona Regina Duarte, uma forma de tergiversar a conversa, querer desviar o assunto, foi logo querendo usar dos velhos argumentos ideológicos, da velha retórica bolsonarista, a retórica que ela está acostumada a falar. Dizendo logo que a gente, nós estamos preocupados muito em falar do passado, e que estamos desenterrando mortos, de que Hitler matou milhões, de que Stalin matou milhões. Não se trata de se falar de Hitler e de Stalin. Não se trata de desenterrar mortos. Trata-se, sim, de desenterrar mortos do passado. Trata-se, sim, de enterrar os mortos de hoje. Os mortos de hoje que estão morrendo às dezenas, às centenas por Covid-19. Pelo governo que a senhora, dona Regina Duarte, a senhora apoia.
Então a senhora vai me desculpando por essa crítica. Eu espero que a senhora não queira me intimidar, como tentou intimidar o jornalista CNN, colocando seus seguranças para encerrar a sua entrevista, e não queira me processar, porque eu sou apenas um simples rapaz aqui do Nordeste, moro aqui no Nordeste, de poucos recursos, e eu não tenho a menor condição e a menor vontade de pagar qualquer indenização sequer à senhora. Porque, em verdade, dona Regina Duarte, a senhora, enquanto artista, a senhora tem uma carreira que é respeitável. Minha mãe, que tem um pouco mais que a sua idade, era sua fã, ou continua sua fã, assistia às suas novelas. Eu me acostumei, enquanto criança, a acompanhar na televisão pelos seus ricos personagens. O problema é que o pior personagem que a senhora vestiu parece ser o de ser a senhora mesma. Esse personagem é triste, esse personagem é caricato, é patético. E esse personagem, de fato, não me agradou, como não agradou, a meu ver, boa parte dos brasileiros. Então, está dado esse recado, meus amigos, desculpem esse desabafo, não precisava falar isso. Agora vamos ao nosso tema principal. Ontem, da mesma forma como ao final da tarde, a dona Regina Duarte pagou mais um vexame em cadeia nacional, ao vivo na televisão. Também ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de um séquito de empresários, surpreendeu quando, sem avisar, dirigiu-se a pé e sua comitiva, mais uma vez promovendo a aglomeração na esplanada dos ministérios, caminhando do Palácio do Planalto em direção ao Supremo Tribunal Federal. Ora, para que essa iniciativa? Com alguma forma de intimidar o presidente do Supremo, o seu ministro José Dias Toffoli? Para que essa iniciativa? Pois bem, meus amigos, mais uma vez, o senhor Bolsonaro se vale da alternativa populista de querer chamar a atenção. E de querer chamar a atenção da forma mais inusitada possível e de pedir o que permito o neologismo, pedir o impedível, pedir o inconcebível, que é o desfazimento do isolamento social tão e simplesmente. Ou seja, um homem teimoso e voltou a bater na tecla. E dessa vez acompanha de interesses de empresários, da elite do empresariado paulista, preocupados muito mais com seus grossos recursos, com seu capital, com seus grossos lucros, do que necessariamente com a saúde da população e de seus empregados. Pois é. Então, meio que para fazer cena, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, tentou pressionar um chefe de outro poder para abrir a fórceps os estabelecimentos, abrir o comércio e a indústria no Brasil de forma atabalhoada, sem critério algum. Ele simplesmente quer que funcione. Na mentalidade ignorante, autoritária, populista, bolsonarista, simplesmente o coronavírus não existe ou as pessoas têm que se acostumar com ele. As portas têm que abrir e pronto, acabou-se. O ministro Toffoli saiu-se da forma mais previsível possível, usando a Constituição. Alegando que, obviamente, não se trata da competência da União determinar se o comércio vai ou não vai abrir nas cidades brasileiras, mas sim de competência concorrente de estados e municípios responsáveis pela gestão local, como diz a Constituição, e por enquanto o seu Bolsonaro não pode e nem seus empresários conseguem queimar numa fogueira a Constituição brasileira. Então, em função disso, o Bolsonaro tentou o imprevisível para receber o óbvio, que o Supremo vai simplesmente, se for reunido para discutir isso, e se porventura o presidente inventar e baixar algum decreto amalucado mandando abrir o comércio, o Supremo vai invocar a Constituição e dará razão, mais uma vez, aos governos dos estados. Pois é, o Bolsonaro parece repetir o que Júlio César, há milhares de anos, tentou fazer ao atravessar o Rubicão. O Bolsonaro tentou imitar Júlio César. E vocês sabem o que era o Rubicão? O Rubicão era um rio que separava a Itália, onde ficava a sede do governo romano, no caso na época da República Romana, separava a República Romana da província da Gália Cisalpina, ocupada por povos bárbaros, que naturalmente tinham conflitos com os romanos. Pois bem, o César, desafiando o Senado, que era então o grande poder da República, que se confrontava ao poder crescente autoritário de César, o Senado estabeleceu que era proibido cruzar esse rio, era proibido cruzar essa fronteira natural, esse limite entre a Itália e a Gália, os limites da República. Pois bem, o Júlio César, desafiando os senadores romanos,
pisa no Rubicão e atravessa com suas legiões, marcando então um grande momento da história romana, que é justamente o momento aí, né, de dissolução do chamado primeiro triunvirato e de todo um rebuliço político que vai tornar Júlio César um ditador. Né? Tudo isso está aqui, ó, na minha reservazinha, né, de história, matéria que eu gosto muito sobre Roma Antiga, que é um dos assuntos mais saborosos de você estudar, sobretudo, ou ler, né, sobretudo numa rede no final de semana. Pois bem, então o Bolsonaro tentou confrontar o Toffoli, ele tentou dar uma de Júlio César. O Rubicão de Bolsonaro é justamente o espaço, né, entre o STF e o Palácio do Planalto, espaço esse hoje ocupado agora por manifestantes de verde e amarelo, irresponsáveis, ensandecidos e que a gente tanto citou aqui. E por que não dizer criminosos, protofascistas e formadores também de grupos quase que paramilitares. Sim, paramilitares. Por quê? Porque dentro desses grupos que estão lá acampados, nesse Rubicão bolsonarista, você tem os chamados 300. Lembra daquele filme do Frank Miller, que é baseado no HQ, que tem o general Leônidas, lá de Esparta, que enfrenta na Batalha das Termópilas, enfrenta os persas do rei Xerxes, aquele bem coreografado filme. Pois é, parece que, né, Dona Sarah Winter, uma ex-militante feminista ligada ao antigo FEMEN, aquele grupo ucraniano em que mulheres bonitas, né, mostravam os seios e protestavam com seus desnudos contra governos, alegando aí uma espécie de feminismo high-tech. Pois bem, a Dona Sarah Winter resolveu vestir, né, ao colocar a roupa, resolveu vestir o manto bolsonarista, se vestir de verde e amarelo, rompeu com suas antigas aliadas do feminismo ucraniano e agora se juntou a uma milícia fascista, a um movimento fascista chamado de 300. Inclusive com espaço nas redes sociais defendendo a ucranização do Brasil, quer seja lá o que for isso. Não é? Mas a Dona Sarah Winter defende, então, juntamente com seus comparsas, a Dona Sarah Winter, que é, inclusive, seguidora de Olavo de Carvalho, ela defende a reprodução de um charlatanismo, de uma vigarice, de uma militância de vigarice. A militância de vigarice que se aproveita de ideologias, ou de um mix de ideologias, e que vai levar décadas para os estudiosos entenderem como é que essa pataquada, como é que essa atrapalhada aconteceu aqui no Brasil, talvez por conta da deficiência do nosso sistema educacional e por conta da nossa formação cultural confusa, não sei, apenas uma tese, mas por conta aí dessa confusão ideológica, a Dona Sarah Winter, que é uma oportunista, juntou-se aí a mais um grupo aí de sequelados, a um grupo aí de acelerados, de amalucados, para acampar no Palácio do Planalto e ameaçar invadir os poderes, isso mesmo. Os 300, junto com outro grupo, porque são vários grupelhos que estão ali acampados em Brasília, junto com outro grupelho chamado os Soldados do Brasil. Os Soldados do Brasil dizem que agora domingo, né, você vai ter 300 caminhões. 300 caminhões, não se sabe contendo o que? Serão armas? 300 caminhões acompanhados aí de militares da reserva que irão marchando ao Supremo Tribunal Federal para prender 11 militantes comunistas a serviço do narcotráfico, inimigos do presidente que não deixam Bolsonaro governar. É isso que você está escutando. Você tem vídeos na internet que divulgam exatamente esse discurso que eu estou falando para vocês. Não é coisa de doido, não é coisa de amalucado. É verdade o que está sendo divulgado. Esses caras, inclusive o site Congresso em Foco, você pode pesquisar lá, no site Congresso em Foco, né, está sendo divulgado que essa turma, essa rapaziada, né, está pretendendo causar uma balbúrdia no próximo domingo. Domingo esse, meu amigo, domingo de coronavírus, em que as pessoas naturalmente deviam estar em casa, né, para se proteger da pandemia, já que está chegando a 10 mil mortos já na taxa de contaminação, mas você ainda tem, né, uns malucos, uns irresponsáveis, uns descerebrados, que no dia de domingo, no dia principal, que é o dia de descanso, vão para a rua, não aguentam ficar em casa e querem arrumar um pretexto para bater perna da pior forma possível, incentivando aí movimentos golpistas. Eu já falei isso em outros vídeos e mais uma vez eu repito. E as autoridades? Como é que vai se resolver essa palhaçada?
Porque por enquanto, a palhaçada. Só que essa palhaçada ela pode ter áreas de tragédia, ela pode se transformar numa tragédia. Aí, meu amigo, minha amiga, vai depender exatamente da sensatez, principalmente da sensatez do próprio Supremo, do próprio Congresso Nacional, em acabar com esta loucura, com esta verdadeira loucura que está se transformando esse país no meio desta pandemia, em que, em uma pandemia, as pessoas deviam ter a cabeça no lugar. Nós devemos ter governantes com juízo no lugar, coisa que, infelizmente, parece que não acontece aqui no Brasil que vivemos. Tá bom? Então, dito isso, eu desejo mais uma vez um bom dia, uma boa tarde a vocês e até o nosso próximo encontro aqui no nosso diário da Covid-19. Um forte abraço.